Bom, o Congresso aprovou o projeto de lei que define casos de abuso de autoridade. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, o texto segue agora para a sanção ou veto de Jair Bolsonaro. Além de definir o que é abuso de autoridade, a nova lei também determina punições. A gente vai ver alguns exemplos, olha só. É crime divulgar gravação sem relação com as provas que se pretende produzir em investigação, expondo a intimidade dos investigados. A pena prevista, nesse caso, vai de 1 a 4 anos de prisão. É crime também a demora demasiada e injustificada no exame de processos que tenha requerido vista em órgão colegiado, como o STF, por exemplo, com o objetivo de atrasar o julgamento, sob pena de 6 meses a 2 anos de detenção. E está sujeito a pena de 6 meses a 2 anos de prisão aquele que antecipar a atribuição de culpa, inclusive pelas redes sociais, antes da conclusão da apuração. A gente vai continuar falando sobre esse assunto nos próximos dias para entender melhor do que se trata. E a gente volta agora aqui para a nossa conversa no estúdio. A gente está debatendo a medida provisória da liberdade econômica. Vamos falar sobre mais 2 pontos, então, que a gente até conversava aqui. A primeira, carteira de trabalho eletrônica. O que significa? Porque parece também, como eu disse, uma mera burocracia. Tem algum impacto para o trabalhador? Tem. A medida provisória, ela prevê que, em regra geral, de agora em diante, a carteira de trabalho será eletrônica e, excepcionalmente, ela será física, através deste documento tradicional que nós já conhecemos, né? É evidente que nós não podemos brigar com o avanço tecnológico e tentar conter, digamos, a aplicação desse avanço às relações de trabalho. O que me preocupa com relação à carteira de trabalho eletrônica é o fato de que não está claro quem é que vai ficar, digamos, de posse e ter o controle das informações consignadas nesse instrumento, neste documento efetivamente. Porque o que garante a medida provisória é que a carteira de trabalho eletrônica ela será acessível ao trabalhador. Mas acessível ao trabalhador não significa dizer que ele tem o controle sobre as informações, nem tampouco que tenha, digamos, o controle sobre o manuseio desse instrumento. Então, eventualmente, o que pode acontecer? Se não houver, digamos, um sistema muito rígido de controle dessas informações, de modo a impedir eventuais fraudes, um trabalhador pode, por exemplo, ter o seu tempo de serviço em uma empresa reduzido de forma aleatória, de forma até intencional, por alguém que tenha, digamos, interesse em prejudicá-lo. Claro. Né? Então, é algo, digamos, para o qual nós temos que ter muita atenção. Como é que, no processo de regulamentação da lei, caso ela venha efetivamente a ser aprovada, o Ministério da Economia, ele cria mecanismos para garantir o efetivo controle dessas informações por parte do trabalhador, como acontece hoje. Hoje o trabalhador retém a carteira de trabalho em seu poder. Nós não podemos admitir que o uso da carteira eletrônica se faça de modo a transferir, digamos, a manipulação ou o manuseio desta carteira e dessas informações para o empregador ou mesmo para o poder público. Tá vendo que é interessante conversar com quem entende? Porque eu não tinha nem pensado nessas possibilidades, claro. Até porque o acesso a essa carteira, que deve ser por computador, pela internet, não é um acesso simples em todo o Brasil. A gente sabe das limitações que existem no Brasil para o acesso de computador, para acesso à internet. Então, de fato, é complicado. Então, essa carteira, segundo consta no artigo da medida provisória, o trabalhador seria o controle, o registro de controle seria o CPF dele. A questão aí é isso mesmo que o Magno estava levantando, quer dizer, provavelmente quem vai ter o controle sobre isso deve ser algum órgão ligado ao Ministério da Economia. Sim. Tá? Agora, isso não está claro como é que vai ser. Não está claro como é que vai ser, não está claro como é que o trabalhador pode ter esse controle, que tipo de controle, porque afinal de contas é a carteira dele, né? É o vínculo dele de trabalho. Agora, como a gente está vivendo um período de cada vez menos, né, você vai ter trabalho formalizado, né? É porque isso tudo, embora não esteja explícito na medida provisória, mas isso se liga também com a chamada carteira verde e amarela. Tá certo? As coisas não estão, a uberização, digamos, dissociadas. Do trabalho, enfim, a precarização. Que tudo isso que vem, que é uma agenda, porque veja,
Hoje é a medida provisória 8. Essa é uma agenda regressiva desse governo. Nós temos que ter, isso está claro, quer dizer, e pode perceber que a cada dia tem uma medida provisória, tem uma iniciativa que vai no sentido contrário daquilo que se espera, né, do ponto de vista de um governo que possa gerar oportunidades, gerar emprego, gerar medidas a favor da vida, tá certo? Coisa que a gente não vê. Claro. Outro ponto que é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. O que significa isso? Então, esse eu acho que é um outro ponto a ser considerado na medida provisória. Aí eu vou destacar mais aquilo que afeta os trabalhadores. Claro. Né? Que é o seguinte, pela essa medida provisória, as empresas, né, em processo trabalhista, por exemplo, não precisam disponibilizar, os seus sócios, né, os seus proprietários, os bens não podem ser utilizados para, por exemplo, pagar as verbas decorrentes das ações trabalhistas. Sim. Então, isso é um ponto, ao mesmo tempo que libera, né, não entra, por exemplo, do ponto de vista de outros efeitos, para os trabalhadores tem um efeito, sim, que é isso de não se considerar os bens dos sócios da empresa para efeito de pagamento, de reparação de danos decorrentes de ações trabalhistas. Só complementando a resposta dele, na verdade, o que a medida provisória propõe nesse particular não é uma mudança na CLT, é uma mudança nos artigos 49 e 50 do Código Civil, que trata exatamente da chamada desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O que, em última análise, significa dizer o seguinte: é o processo através do qual você procura se utilizar dos bens do sócio da empresa para responder por dívidas ou obrigações eventualmente contraídas por aquela empresa. O que acontece? De acordo com a legislação atual, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela pressupõe que necessariamente o empregador, ele de alguma maneira pratique, digamos, uma má gestão em seu negócio, ou através de uma conduta ilícita, ou através de algum tipo de prática, digamos, condenável do ponto de vista ético, ou que ele, de alguma forma, promova o que a gente chama de confusão patrimonial. Ele misture o seu patrimônio com o patrimônio da empresa, o que conduziria, digamos, este empregador, enquanto pessoa física, a responder pelas dívidas da empresa, caso a empresa não tenha capacidade de fazê-lo através do seu patrimônio. Quais são as mudanças propostas pela medida provisória em relação a isso? A medida provisória ela torna muito mais difícil atingir o patrimônio do sócio da empresa para satisfação de obrigações no geral. Não é? Tanto é que ela exige, por exemplo, não apenas a prática de má gestão empresarial, ela exige desvio de finalidade no exercício da gestão da empresa. E quando é que acontece desvio de finalidade? Quando ficar comprovado que a empresa propositadamente pretendeu lesar os interesses de outrem. Então veja que é muito diferente você responsabilizar o sócio da empresa com o seu patrimônio, porque ele teve a intenção declarada de lesar o interesse de outrem, do que você responsabilizá-lo pelo simples fato dele ter promovido uma gestão incompetente do seu patrimônio. Quando a medida provisória passa a exigir que somente nos casos de manifesta intenção de lesão ao interesse de outrem, né? Portanto, digamos, diante da existência de dolo para prejudicar terceiro, é admissível a chamada desconsideração da personalidade jurídica, essa mudança cria uma dificuldade muito maior para que se atinja os bens do sócio, de modo a garantir, digamos, a satisfação do crédito de qualquer pessoa, física ou jurídica, né? Então, de alguma maneira, é uma medida, digamos, que protege ainda mais o bem do sócio e separa o bem do sócio do bem da empresa de eventuais ações judiciais, inclusive ações trabalhistas. E tem um outro aspecto que a gente tem que ressaltar, que é o seguinte: a mudança proposta no artigo 50 do Código Civil, ela diz que mesmo se configurando a manifesta intenção de lesar o interesse de terceiro, somente algumas obrigações, né, contraídas pela empresa
poderão, digamos, transferir a responsabilidade da empresa para o sócio. E não especifica que obrigações são essas, o que é diferente da redação atual do artigo 50 do Código Civil. O artigo 50, ele não, digamos, especifica, ele não limita a quantidade de obrigações que podem efetivamente ser alcançadas com o objetivo de desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada empresa. Então, quaisquer obrigações eventualmente descumpridas pelo empregador poderiam levar à desconsideração da personalidade jurídica. Agora não, com a nova redação proposta pela medida provisória, apenas algumas obrigações que a medida não especifica quais são, não é que permitiriam efetivamente a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, resumo da ópera, o que se pretende é blindar o patrimônio individual do sócio, em última análise, e separar esse patrimônio do patrimônio da empresa, para que este patrimônio do sócio não seja atingido por eventuais obrigações descumpridas pela empresa. Tem algum caso concreto para a gente entender? De alguma empresa que sofreu uma ação trabalhista e que a gente pode citar como exemplo que os bens do proprietário foram utilizados para pagamento da dívida? Eu acho que não seria, digamos, ético eu nominar, né? Sim. Mas existem N casos. Quer dizer, na verdade, na Justiça do Trabalho, os critérios utilizados para desconsiderar a personalidade jurídica sempre foram muito mais livres do que no âmbito da Justiça Civil, né? Na Justiça do Trabalho, o que acontecia normalmente? Se você faz, por exemplo, uma pesquisa no patrimônio da empresa, pede ao juiz que oficie a Receita Federal para que a Receita Federal traga a declaração de imposto de renda da empresa. Se você pede ao juiz para que oficie ao Banco Central do Brasil, para que o Banco Central informe se existe, digamos, numerário em conta bancária da empresa necessário para a satisfação do crédito. Se você pede ao juiz que oficie aos cartórios de registro de imóveis de São Paulo, por exemplo, para saber se existem imóveis que são de propriedade da empresa, e nada disso indica algum bem que possa garantir a satisfação do crédito do empregado, o juiz automaticamente determinava a desconsideração da personalidade jurídica e fazia com que o empregador passasse a responder com os seus bens pessoais pelo passivo trabalhista que ele tem na reclamação. Agora, com essa mudança, cria-se, digamos, um rol de exigências muito maior para que essa quebra, digamos, efetivamente venha a acontecer. E qual é, digamos, esse rol de exigências? É preciso que se comprove que o empregador teve a intenção de lesar terceiro e, ainda assim, apenas algumas obrigações contraídas por ele podem fazer com que ele pessoalmente se responsabilize pelo cumprimento das obrigações da empresa. Eu acho que há que se pensar em que medida que esse dispositivo, essas mudanças, elas se aplicam ao processo do trabalho, porque essa mudança é uma mudança que se dá não na CLT, não na legislação trabalhista, é uma mudança que se dá na legislação civil. E eu espero, sinceramente, que os juízes do trabalho não apliquem, digamos, essas inovações, porque essas inovações nos artigos 49 e 50 vão prejudicar e muito o recebimento de créditos trabalhistas em favor dos empregados. De alguma forma, Silvestre, essa medida dá mais suporte para quem queira abrir um negócio e tem medo de colocar o próprio patrimônio em risco? Eu acho que, em certa medida, sim, né? Quer dizer, a medida que você desregula, libera mais a legislação, essa legislação, isso, no caso específico do que nós estamos tratando, isso abre espaço para que você possa fazer coisas. No frigir dos ovos, é o seguinte, quem vai sair prejudicado nessa vai ser o trabalhador. Sim. Então, Sim. acho que o que ele estava comentando em relação, que embora isso não seja uma questão específica no âmbito da legislação trabalhista, mas tem efeitos sobre o trabalho. Sim, Então, claro. acho que isso... Agora é interessante, porque todas as medidas são colocadas como incentivos ao empreender, como vocês já colocaram, inclusive, aqui. Mas, né, é um momento de empreender, tendo em vista esse altíssimo nível de desemprego, a instabilidade na economia, porque parece um momento ideal para você empreender, e agora com todas essas medidas é a hora de botar
o dinheiro em jogo. Então, mas todos os períodos que você tem esses processos de desregulação, né, de tentar retirar o Estado, né, com o seu poder regulatório, desregular do ponto de vista do arcabouço jurídico no que diz respeito ao trabalho, etc., são sempre nesses momentos. Nós já vivemos esses filmes antes, nós já vimos, né? E nada disso gerou, não foi só no Brasil, não. Todos os países que fizeram flexibilização da sua legislação trabalhista, tendo como argumento de fundo que isso desamarra as empresas para que elas possam gerar oportunidade de trabalho, emprego, etc., os dados mostram exatamente o contrário. Não teve nenhum país que tenha feito isso, que tenha resultado em emprego. O que gerou de emprego foi coisa residual, né? E não vai ser diferente aqui no Brasil, como nós já comentamos. Um país que está sem crescer, né, há praticamente 5 anos, porque nós tivemos um crescimento da ordem de 1% em 18, né, 17 e 18, e 19, o crescimento pelas projeções, aí vai ficar abaixo, deve ficar entre 0,6% e 0,8%. Né? Sim. Então, não é isso que vai gerar emprego. O que vai gerar emprego efetivamente, e que o governo não tem, são medidas de natureza econômica, voltada para a questão do emprego, voltada para o crédito, reduzir os juros. São essas medidas que vão permitir a economia voltar a crescer e gerar emprego. Nós vivemos também no período no Brasil, com toda a nossa legislação que tinha da época, e o Brasil gerou empregos, né? Era nessa mesma CLT, era nessa mesma legislação trabalhista. Quer dizer, então, não foi isso que impediu, ao contrário. Então, o que o Brasil está precisando é de medidas de caráter econômico, mas que tenha como perspectiva a questão do emprego, sim, a questão de gerar oportunidades, reduzir os juros, facilitar o crédito, né? É isso que vai permitir investimento que está lá embaixo, retomar os investimentos, retomar investimento em infraestrutura e assim por diante. Essas medidas, no conjunto, elas certamente vão gerar emprego e vão fazer com que a economia volte a crescer. Sim. Uma sinalização nesse sentido não há, Magnus? Não há. Aliás, eu estava vendo o Silvestre dar uma resposta aqui e me lembrei de uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uma amiga minha, que recentemente, na conferência da Organização Internacional do Trabalho, disse que, de acordo com a propaganda oficial, a classe trabalhadora foi dormir empregada e acordou empreendedora, né, no Brasil. Né? E isso, na verdade, é um instrumento, digamos, de falsificação da realidade terrível. Né? O que se busca com esse discurso, digamos, de fomento ao empreendedorismo, em última análise, é ocultar, digamos, formas precárias de prestação de serviço. Então, veja, por exemplo, o que acontece com o Uber. Você converse com qualquer Uber que tenha, digamos, o seu veículo particular e o coloque à disposição dessa prestação de serviço. Qualquer um deles que queira ganhar uma remuneração média de R$4.000 por mês tem que trabalhar em torno de 12 horas por dia, pelo menos 6 dias por semana. Né? Sem nenhum tipo de garantia do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista da seguridade social e assim sucessivamente. Então, não estou aqui absolutamente fazendo um discurso contra o empreendedorismo. Né? Quem tiver, digamos, vocação para fazê-lo, que o faça. Agora, por trás desse discurso, o que se tenta, em última análise, é legitimar uma série de formas de contrato que são contratos precários, que reduzem, digamos, o custo da mão de obra e que, de alguma maneira, retiram uma série de conquistas sociais em favor dos trabalhadores e trabalhadoras. E acho que a gente não pode, de certo modo, cair nesse discurso fácil que seguramente não é real, não é, digamos, adequado aos interesses da classe trabalhadora brasileira. Claro, e a pessoa que está nessa situação sem perspectiva de uma melhora nessas condições. Não é à toa. Porque, veja, a lógica é essa mesmo. A lógica é de redução do custo do trabalho. Sim. Tá certo? E não é dessas medidas e outras. O exemplo dado aí, que são os chamados aplicativos. Estima-se que no Brasil, os aplicativos já empreguem 4 milhões de pessoas. Puxa. Quer dizer, eu adquirir uma bicicleta ou comprar uma bicicleta
para empreender, fazer o quê? Entrega do jeito que... Tá cheio de exemplos, né? Tem reportagens, enfim, matérias sobre as condições de trabalho dessas pessoas. E mais uma luta, né, que a gente tem que ter, que é o seguinte, como é que a gente... E aí é uma luta mesmo, tanto a luta como no campo jurídico, para poder reconhecer isso como vínculo. Essa é uma luta também. Sim. Aliás, que também é um desafio para os sindicatos, sobretudo para os sindicatos do futuro. Quer dizer, como é que representa, como é que incorpora esses trabalhadores. Isso que ele falou do Uber é isso mesmo. Quer dizer, qualquer Uber que você... motorista de aplicativo, não dos aplicativos de uma maneira geral, que você conversa com eles, para o cara retirar uma remuneração, um rendimento que lhe permita pagar a prestação do carro, pagar os impostos, pagar a manutenção, é isso mesmo, o cara tem que trabalhar 12 a 14 horas por dia. Né? Então, é isso que... Os números mostram uma leve melhora no desemprego, mas é esse emprego, esse emprego precário. É um intermitente, né? Esse tipo de ocupação precarizada, né? Que vem se intensificando no Brasil nos últimos, pelo menos nos últimos da reforma trabalhista para cá. Um desafio grande. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.